agora o seu propósito de vida é outro. Agora, o seu propósito não é ganhar dinheiro. O que é que você quer na vida? Ganhar muito dinheiro. Claro, isso todo mundo quer. Não tem nenhum problema, mas o meu propósito maior de vida não pode ser esse. Porque Jesus não nos chamou e disse assim: ide por todo mundo e ganhai muito dinheiro. Não, não é esse o propósito. Agora, que ele vai fazer a gente ganhar muito dinheiro, vai. Porque para cumprir o propósito, a gente precisa desse dinheiro. Deu para entender aí? Então a gente tem que ter um novo propósito de vida. A minha vida agora é para servir a Cristo. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou e serei, tem que visar o reino de Deus. Tem que visar a glória de Deus. Tudo que eu faço é pensando no reino de Deus. Paulo conseguiu colocar isso na mente, no coração, na vida de Timóteo. E se você ler o Novo Testamento, você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo rodando de cidade em cidade, uma hora com Paulo, outra hora ficando em uma cidade como em Éfeso, para cuidar dos negócios do reino de Deus, e outra hora Paulo diz: vem aqui em Roma. E gente, eu não estou falando como se fosse hoje a gente pegar um avião e ir lá para Roma, a gente pegar um avião. Não, eu estou falando em pegar estradas perigosas a pé, estou falando em pegar navios, fazer viagens. Não era moleza, não. E ele tinha que correr e dar conta das células da igreja. Era uma correria para manter todo aquele sistema de igreja montado por Paulo. Que cabeça! E ele tinha propósitos. Ele dizia a Timóteo: Timóteo, o propósito agora é a gente ganhar a Europa. Vamos deixar aqui essa parte da Ásia, vamos entrar na África, vamos ganhar a Europa. Estou de olho em Roma, estou de olho na Espanha. Até hoje os teólogos, os historiadores não sabem se Paulo chegou mesmo à Espanha. Mas é provável que a semente tenha sido plantada ali. Então é um novo propósito de vida. Tudo que eu vou fazer é agora pensando no reino. Como discípulo, eu devo guardar essa fidelidade e unidade como Paulo guardou. E agora ele vive em unidade. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 1. Ele diz: olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Você vai ver o texto, ele vai falando. Aí ele diz: nisso pensai. Ele diz mais: alguma consolação. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. O propósito do discipulado é você ir ficando cada dia mais parecido com o seu discipulador. E o seu discipulador maior é Jesus. Você tem que parecer com ele. Você tem que buscar essa unidade. Você vai trabalhar isso na sua mente, para que você chegue ao momento de pensar a mesma coisa. Aí você começa a entender a cabeça, a mente. Então, se você entender isso, você vai crescer, você vai avançar. Se você entender que você precisa de um único propósito na sua célula, com o seu discipulador, com a sua igreja, você vai ver as coisas mudarem. Porque quando você fecha, você é um com o seu líder, o seu discipulador, a sua igreja, a obra cresce, a obra avança. O reino de Deus não avança com conflitos, com atritos, discussões, facções. Se não tiver unidade, nem você avança, nem o seu discipulador. O seu processo de discipulado trava e você vai ser excluído naturalmente. Então hoje a prioridade e o meu propósito é o reino de Deus, a minha igreja. Isso vem primeiro, acima dos meus mimimis.
Ah, meu mimimi é porque eu acho, porque... Não vamos entrar nessa linha aí, não. Primeiro, o reino de Deus é o mais importante. Eu não posso quebrar a minha unidade por causa do mimimi, porque eu não gostei disso ou daquilo. Vamos dar um jeito e vamos continuar caminhando, porque muito maior do que esses meus mimimis é o propósito que nós temos juntos para cumprir. Deu para entender? Porque nós não devemos andar por sentimentos. Não. Porque um dia você sente uma coisa, outro dia você sente outra, outro dia você está sentindo, sei lá, como uma feijoada, começa a sentir umas cólicas, e no outro dia está sentindo sei lá o quê. Não ande por sentimentos, ande por propósito. Eu tenho um propósito e eu vou vencer isso. Não vou seguir nenhum mimimi aí. Não. A visão fala do ensino, da maneira de ver, do procedimento, do propósito, da fé, da longanimidade, do amor, da perseverança. Paulo fala tudo isso aí. Paulo caminhava com uma visão e disse para Timóteo: Timóteo, a visão é esta. Vamos avançar desse jeito. E ele foi explicando a visão, e eles foram absorvendo esta visão, e as coisas começaram a crescer, a avançar. Nós precisamos entender isso. No seu local de trabalho, quer prosperar? Então abrace a visão da sua empresa. É lá que você está recebendo o seu salário. Então lá você concorda com tudo que disserem. É a visão do seu trabalho, é a visão do seu negócio, é a visão da sua empresa. Ah, mas eu não concordo não, apóstolo. Tem umas coisas aí, é mesmo. Então saia. Ah, mas eu não posso sair. Então você não está sendo fiel, meu irmão. A igreja ensina você a ser fiel. Aí quando você chega no seu local de trabalho, essa fidelidade que você aprendeu na igreja vai fazer você prosperar no seu local de trabalho. Deu para entender? Ora, qual é a empresa que quer um discípulo ou empregado que não seja fiel à visão da empresa? Então você tem que decidir sua vida. Ah, não, mas é porque lá é muito chato, é porque... Saia. Ah, mas eu vou ficar desempregado. Engula. Mas acaba com esse mimimi. O que você quer, afinal? Tu tem que abraçar a visão de onde você está. Na família, no casamento. Eu já ouvi gente dizendo assim: não, eu não digo à minha esposa quanto é que eu ganho. Porque se ela souber quanto eu ganho, ela vai gastar muito. A esposa, por sua vez, diz: eu não digo a ele de jeito nenhum quanto eu ganho. Eu boto umas contas para ele pagar e eu pago as outras. Errado. Isso se você quer prosperar mesmo. Porque enquanto você não juntar tudo, você não junta as forças, meu irmão. Enquanto você não unir tudo, você não conseguiu unir nada. Você tem que ter o mesmo sonho. Aí a sua esposa diz: eu sonho com a geladeira nova. E aí você diz: eu sonho com um PlayStation. Meu Deus. Então decida aí, deixe a sua infância, que já passou o tempo, vire homem, e agora apoie o sonho da sua esposa, que é muito mais inteligente do que o seu, e conquiste rápido. Quem sabe, o segundo da lista. Aí você levanta os sonhos, junta as rendas, junta as despesas, junte as contas e divida tudo. Isso é unidade de propósito. A Bíblia ensina isso. Aí tem cursos na internet para ensinar você isso. Você paga, aí o cara lá, especialista, vai dizer: faça assim, ó. E eu fico bobo de ver essas coisas, viu? A Bíblia está aí ensinando essa unidade. Até pensar a mesma coisa. Pensar é a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, o mesmo propósito. Isso é viver a unidade. Paulo está se despedindo, ele sabe que vai morrer, ele elogia o seu discípulo porque ele estava caminhando assim. A segunda coisa que ele vai dizer é: meu filho, as perseguições são inevitáveis. Infelizmente, não tem jeito. 2 Timóteo 3,
a partir do verso 12, ele diz assim, ó, 1 Timóteo 3,12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Se você decidiu viver piedosamente em Cristo Jesus, isso significa dizer, se você decidiu viver como um verdadeiro e autêntico cristão, bem-vindo às perseguições. Nós já ministramos sobre isso. O mundo jaz no maligno. Resta saber se você está pronto para pagar o preço, ou se você vai abrir, vai se acovardar e vai copiar o mundo para ser mais cômodo. Paulo diz: olha, os mesmos sofrimentos que vieram sobre mim, se prepare, porque todos os que querem viver piedosamente em Cristo vão enfrentar perseguições. Ele diz no verso anterior, verso 11, ele diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Sabe o que aconteceu nessas cidades? Paulo não fez nada de errado. Paulo chegou em Antioquia, onde ele estabeleceu uma igreja, e o povo se alvoroçou, queria matá-lo. Ele teve que fugir para escapar com vida. Aí sofreu aquela perseguição, ele foi para Icônio. Quando ele chega lá em Icônio, junto uma multidão e autoridades, e querem apedrejá-lo. Ele estava com Barnabé na ocasião, não era Timóteo que estava com ele. Eles fugiram para a próxima cidade, Listra. Quando eles chegaram em Listra, você já leu aí em Atos dos Apóstolos, já sabe aí. Aí quando eles chegaram na cidade de Listra, tinha um paralítico de nascença. Ele olhou para aquele paralítico, orou e declarou sobre ele a cura. O paralítico deu um pulo, ficou em pé, curado. A cidade inteira entrou em alvoroço. Aquelas pessoas eram idólatras, eram pagãos, e eles ficaram impressionados porque eles nunca tinham visto um negócio daquele. Eles olharam para Barnabé e disseram: esse aí é Júpiter que está nos visitando. E olharam para Paulo, que era fogo puro: esse é Mercúrio. E trouxeram as oferendas aos deuses. Paulo disse: não faça um negócio desse, acaba com isso. Aí ensinou. Vieram os judeus lá de Antioquia, passaram pela cidade lá de Listra, o Icônio, juntou mais gente, e chegou em Listra, estava festa. Eles entraram, arrastaram Paulo e tentaram matá-lo. Eles pensaram que tinham matado mesmo, apedrejaram ele, deixaram ele lá como morto. E depois da multidão ir embora, os discípulos foram lá, foram tirando as pedras. Daqui a pouco Paulo estava mexendo a perna. Está vivo! E ajeitaram ele. Está melhorzinho. Ele já se mandou para outra cidade para fazer a mesma coisa. Ninguém parava Paulo. E eu quero dizer para você, meu querido, ninguém para você. Você precisa ter essa ousadia, essa coragem. Nós seremos perseguidos se quisermos viver o evangelho de verdade. Se você não está sendo perseguido, é porque você não está incomodando ninguém. Se você não está incomodando ninguém, é porque você não está evangelizando ninguém. Porque no dia que você começar a evangelizar, você vai ter perseguição. Tem mãe querendo abrir e deixar a filha ou o filho fazer o que quiser e bem entender, para não ter briga. Porque, não é, nós somos cristãos, não é? Nós somos cristãos e nós temos que nos posicionar. Não pode virar uma bagunça a casa de um crente. Tem que ser respeitado isso. Aí o pai tem que se posicionar, botar o filho no lugar dele, e o pai no seu devido lugar. Tem pai muito banana. Eu não tenho filho, eu tenho um amigo. Que coisa linda. Minha filha, minha amiga, minha melhor amiga. A Bíblia não mandou você ser amigo nem amiguinho do filho, não. Mandou você ser pai.
ser honrado, respeitado, amado, e você vai fazer a mesma coisa com o seu filho. Mas não confunda, não, porque você não é amiguinho, porque se você virar amiguinho, o seu filhinho perdeu o pai, perdeu a mãe, porque ou você é amiguinha, ou você é mãe. Ser cristão não é coisa de covarde. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 1, versos 6 e 7, reatives o dom de Deus que há em ti. E ele vai dizendo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. 1 Timóteo 1, 6 e 7. Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Crente não é covarde. O problema é que tem um bando de crente medroso que quer a todo custo fugir de perseguição. Não, não é assim que funciona. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Todos os seus amigos já sabem que você é crente? Se não sabe, manda mensagem para eles hoje à noite. Só quero te comunicar, se você não sabia ainda, eu sou crente em Jesus. Na sua escola, os seus colegas todos já sabem que você é cristão? Se exponha, manda mensagem, diga para eles. No seu local de trabalho, todo mundo já sabe que você é crente? Terceira coisa que eu quero dizer para eu terminar. 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo vai dizer assim, estude as escrituras sagradas. Paulo já tinha dito isso antes. Primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, verso 13, Paulo diz assim para Timóteo, até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí Paulo vai falar das escrituras. Então, para que serve a Bíblia, gente? Verso 16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus, não é pedaço não. Tem teólogo, tem gente aí querendo fazer graça, dar uma de, sei lá de quê, de abestado aí. Ah não, porque esse pedaço é e esse não é, e não sei o quê. Toda escritura, foi Deus quem guardou essa palavra e ponto final. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado, habilitado, né, para toda boa obra. A gente precisa estudar a Bíblia, gente. Nós temos que estudar a palavra de Deus. É uma riqueza. Você quer corrigir o seu filho? Lê na Bíblia para ver como é que você faz. Ou você não acredita que é melhor seguir a Bíblia ou seguir a lei dos homens do que a lei de Deus? Aí você tem que decidir o que é que você quer da vida, gente. A Bíblia promoveu o crescimento da sociedade. Aí inventaram umas histórias. Não, a Bíblia é uma coisa e ciência é outra. Não existe conflito entre religião e ciência. O que existe é falta de conhecimento da palavra. Aí pegam a Bíblia na ignorância de não conhecê-la e diz que ela está errada. Não sabe o propósito, não entende a profundidade dela. Aí você pega a Bíblia e lê Salmo. Os montes aplaudem a Deus. Isso, onde é que já se viu uma montanha aplaudir a Deus? Isso está errado, não está vendo que não funciona? Ô ignorante, esse gênero literário aí é uma poesia, é um cântico. Então deixa de ser burro, para você poder entender a palavra e crescer, gente. Ah, porque o homem saiu do barro. Ah, não, você vai me dizer que acredita que Deus pegou um barrinho e fez o bonequinho para... Ô jumento, deixa de dar coice, na verdade. A palavra Adam, no hebraico, é tirado da terra animal.
O que quer dizer tirado da terra? É que o homem tem tudo que tem na terra. Deu para entender? Desculpa a linguagem, viu? É porque não tem jeito mais. Aí o homem não pega a Bíblia, não sabe, não entende. Aí quer dizer que tem conflito. Não, isso aqui, está vendo? Não, o homem veio do macaco. Veio do macaco. Então, onde é que ele virou macaco? Foi na fase do seu pai? Foi do avô? Foi do bisavô? De onde é que foi que cortou e você pulou para... Ah, não, o homem surgiu de uma ameba. É muita ignorância, gente. É muita ignorância. A ciência deve, e muito, se não tudo, a Bíblia, ao que os cientistas estudaram. Aí hoje estão batendo cabeça, não tem revelação de nada, porque não estudam mais a palavra. E o pior, olham para a palavra e olham para os crentes e dizem, eles são ignorantes. Aí o crente sai das igrejas, vai para essas universidades, vira a cabeça e diz, aquilo é muita ignorância, não sabe. Esses crentes são muito... É assim. E a gente tem que se posicionar e dizer, ô abestado, você não sabe nem de onde veio, você não conhece nem história. Então a gente tem que mudar o mundo. Como? Se posicionando como crente em Jesus. Pega a Bíblia, leia, e você vai aprender tudo o que você precisa para crescer. Quem crê nisso?